Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do projeto Kavaná, Aprendendo a Aprender. Hoje, eu e o professor Alexander Paterno vamos discutir sobre temas decorrentes dentro da universidade. Não é isso, professor? Pois é, você havia me contado sobre uma situação aí que você percebeu, assim, de forma genérica, em vários colegas, como eles estão se comportando depois desse primeiro bimestre aí, de início das aulas presenciais, né? Então, é uma mudança, né? No passado, nós tínhamos um ambiente não presencial e tinha os seus hábitos, né? Os alunos tinham os seus hábitos, os professores também. E depois, com essa redução do impacto da pandemia, nós, apesar de estarmos com máscara, nós mudamos totalmente para o presencial e os hábitos de aprendizado dos alunos também foram alterados novamente, né? E o que você poderia me dizer sobre essas suas observações? O que você percebeu Bom, nesses, entre os colegas mesmo? é notável que depois das primeiras levas de provas, houve uma grande desistência de várias matérias no curso e o pessoal também vem desenvolvendo ansiedade e também inquietação durante esse período assim de inicial de volta de transição, né, podemos dizer. Pois é, então esse seu comentário, sob o meu ponto de vista aqui, isso me preocupa, né? E ele tem vários fatores aí que podem ser individualmente até atuados sobre eles, né? A gente pode pensar formas aí de atuar. Ó, sob o ponto de vista do professor, né, quando eu olho o aluno que está, ou seja, ansioso em sala de aula, ou muda os hábitos de pergunta, ele começa a perguntar muito mais, ou ele começa a levantar e sair da sala frequentemente, esse tipo de situação, isso a gente percebe, né? A gente associa isso, pode ser por fatores externos, outros fatores fora da sala, mas que antes não havia, ou seja, antes das provas não acontecia, né? Depois das provas começaram a acontecer. Ver uma média, um padrão de notas das provas também, que coloca alguns alunos assim com menor desempenho aparente, né? Isso tem um impacto também, mais um impacto. Então, são vários fatores que precisam ser levados em conta. O que a gente pode fazer para atuar, do ponto de vista em sala de aula? Nós podemos, por dois lados, atuar. Primeiro, não ser uma fonte geradora de ansiedade, ou seja, não ser um fator ansiogênico, né? Ansiogênico é o gerador de ansiedade. E como que a gente faz isso? Você tenta minimizar, né? Porque a apresentação de conteúdo e a discussão em sala de aula são necessárias, e pode ser que esses sejam os fatores geradores da situação. Então, a gente tem que tomar um cuidado grande na interação, né? Então, a gente tem que tomar um cuidado, tem que fazer uma interação que seja mais tranquila, né? Menos ruidosa, ou a menos truculenta possível, né? Eu acredito que, sob certo ponto de vista, em média, a gente não tem tanto essa situação de truculência, por assim dizer. Você impõe algo e quer aquilo e não tem negociação, né? Então, isso é uma forma de imposição. Ou seja, imposições, elas são geradoras de estresse nas pessoas, né? Que isso gera pressão sobre elas, né? Então, sob o ponto de vista do professor, seria um primeiro passo, né? Um primeiro passo. Segundo é o professor ser flexível para ouvir o que os alunos vão dizer. E por parte dos alunos, a gente teria a seguinte recomendação. Claro, diplomaticamente, porque muitas vezes o professor está muito acostumado a só falar e ouvir bem pouco, né? Ele vem para apresentar conteúdos, como se fosse uma plenária, uma palestra plenária, que só ele fala e todos ouvem. Algumas vezes é necessário isso na aula, né? Você tem que falar mais, mas os alunos podem também é, fazer essa inserção de perguntas, né? E requerer e tentar negociar. A negociação é uma necessidade aqui. Se o professor ele está aberto a negociações, né, você já estabelece o vínculo com os alunos, que isso é necessário também, né? Ou você acha, qual dos dois você acha que pode ter uma maior eficiência no aprendizado? Uma aula onde você não tem vínculo nenhum com o professor, você só chega para ouvir o professor, ou uma aula em que você sente que é possível conversar com o professor? Quando você achar que é viável durante a aula mesmo. Qual A dos dois você conexão, acha? Como? quando tem a conexão professor-aluno, obviamente. Sim, então você tem essa possibilidade. Então você vê que é um requisito. Então,
não é a solução total, a solução definitiva e que garante a resolução dos problemas, mas ela é necessária. Sem isso, você não tem a possibilidade de desenvolver mais a solução para o aprofundamento do conteúdo, para o aluno dominar o assunto e ser aprovado numa disciplina, por exemplo. Então, o primeiro passo ele é uma interação que depende de dois elementos da comunicação, que são os dois sujeitos da comunicação. Se não houver a comunicação, não haverá a transmissão cultural mesmo ali que ele está transmitindo para vocês, da cultura do assunto da disciplina. É isso que ele está tentando fazer. E esse processo de transmissão da cultura do assunto da disciplina, ela é um processo de mediação. Então, o professor precisa ter esses requisitos aí de mediação. É um deles. Ora, para ele ter a comunicação com os alunos, ele precisa ter a intenção também. Como que ele vai estabelecer o vínculo se ele não quer falar com os alunos? Então, isso é uma requisição. Então, você vê que a solução ela é conjunta. Depende dos professores também. Certo. Agora, partindo do lado dos alunos, o que o senhor acharia que seria uma boa solução ou um princípio de encaminhamento para isso? Bem, a gente já pensou bastante sobre isso, tem aplicado nas aulas, depois da volta da pandemia, da volta do presencial, saindo da pandemia. Nós temos o seguinte, nós temos que orientar os alunos sobre formas para eles atingirem os objetivos de uma disciplina, que é como se aprofundar na disciplina. Em resumo, a gente pode simplificar num conjunto de passos que o aluno pode seguir. Inicialmente, você pode dividir uma disciplina entre os assuntos teóricos que a disciplina oferece e os assuntos mais práticos, matemáticos, que modelam aquilo que envolve a teoria. Então, ela é dividida em dois assuntos fundamentais. Um teórico, que ele envolve uma leitura e uma necessidade de pensamento sobre conceitos. Então, isso é uma parte da disciplina. Uma vez isso bem estabelecido, você vai relacionando esses assuntos dos conceitos com os aspectos matemáticos. Isso no caso da engenharia. Em outras disciplinas, outros cursos, a gente teria outras abordagens. Aqui eu falo sobre os assuntos que a gente está trabalhando. Mas ele é válido para o ensino em qualquer idade, qualquer